O submundo da extrema-direita. Nosso país já caiu na mão do comunismo. Afinal, que comunismo é esse? Petralha. É o comunismo freestyle. E tem mensagem dos haters. Se der um chute no c... do Lula, quebra todo teus óculos, kkkkkk. Patriota. Coluando Garrone de volta, tudo bem, gente? Sabe o que eu percebi? Que eu começo falando baixinho e depois eu vou começando a gritar e então eu resolvi falar mais baixinho, porque esse microfone é bom. Eu posso falar bem baixinho e vocês vão entender. Não, esse não é um vídeo de ASMR, tá bom? Mas eu percebo que esse microfone dá uma certa textura. Vamos lá. Tem sempre essa conversa aqui no início para que vocês não mergulhem direto na coluna V no Zap. É uma espécie de câmara de descompressão para preparar para esse mergulho. Eu trato de algo que eu não vejo em outro lugar, porque quem consome esses grupos da extrema-direita são as pessoas simpáticas à extrema-direita. Não é o meu caso. Então aqui, com um olhar de fora, com alguém que não é da extrema-direita, que vai lá, dá uma olhada e traz para vocês. E sempre sem pressa, tá? Vocês sabem que aqui o vídeo tem quase 1 hora, eu tenho esse limite que eu me imponho de quase 1 hora, não passo disso. Quando eu passo, eu vou lá, corto. Sem pressa. Eu sempre penso na música do Emílio Santiago. Eu adoro Emílio Santiago. Gosto de Emílio Santiago. Amo Marília Mendonça. Amo Mônica Salmazo, por exemplo. É uma coisa que combina comigo? Não sei, mas tem uma música do Emílio Santiago que é uma música chamada Verdade Chinesa. E o refrão é mais ou menos assim. Renatinho, põe um eco pra mim, vamos lá. Senta, se acomoda, à vontade, tá em casa, toma um copo, dá um tempo, que a tristeza vai passar. Deixa pra amanhã, tem muito tempo, o que vale é o sentimento e o amor que a gente tem no coração. Então, senta, se acomoda, à vontade, tá em casa, toma um copo. Nada de pressa, tá? Meus deprimidinhos e minhas deprimidinhas. Mas não se esqueça, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a coluna do Garrone. Bem, gente, vamos falar de comunismo? Vai pra Cuba, militante. Não, eu não vou falar desse comunismo, daquele comunismo que a gente aprende até na escola, né? Do Marx, do Engels, da Revolução Russa, da Revolução Cubana, da Revolução Chinesa, da Coreia do Norte. Não vou falar de nada disso. Tá cheio de youtuber aqui comunista que pode falar muito bem com propriedade sobre o comunismo. Comunismo imaginado, comunismo na prática, eu não vou falar disso. Eu vou falar do comunismo segundo o bolsonarismo. Resumindo, vocês que me acompanham já sabem o que é comunismo no bolsonarismo, tudo que não é bolsonarismo. Mas eu queria destacar aqui uma coisa que é uma tecnologia da extrema-direita, e por tecnologia eu não estou falando de eletrônicos, bytes, gigabytes, não é isso. Software, hardware, não é isso. Eu estou falando da tecnologia no sentido de técnicas, dos procedimentos, dos métodos, dos hackeamentos para fazer uma mensagem chegar a um eleitor ou a um possível eleitor. A gente viu muitas vezes o presidente Bolsonaro tratar desse assunto. Que nós, vocês, povo brasileiro, não experimente as dores do comunismo. As dores do comunismo. Do que ele está falando? Bem, essa é a maravilha dessa tecnologia da extrema-direita, cada um entende do jeito que quiser. Mas o comunismo, em resumo, é ali algo que é o mal absoluto, que tem que ser combatido. No V no Zap, por exemplo, a gente vê várias pessoas criticando o comunismo. O senhor, no caso da testosterona, critica o comunismo. Cristãos criticam o comunismo, agricultores criticam o comunismo, pais e mães criticam o comunismo, todos unidos contra o comunismo. Agora, qual o entendimento de cada um sobre o que é comunismo? Bem, eu não fiz os cálculos exatamente, mas eu acredito que eu já tenha feito aniversário de 5 anos participando ali dos grupos bolsonaristas no WhatsApp. Isso é boda de... Deixa eu consultar. Boda de 5 anos. Boda de madeira ou de ferro? Boda de madeira ou de ferro,
é duro mesmo. Então eu tô fazendo bodas de madeira, bodas de ferro nos grupos bolsonaristas no WhatsApp. Então eu tenho uma certa experiência. Então eu vou tentar responder o que é comunismo para essas pessoas. Adiantando, não é para fazer sentido aqui pra gente, tá? E nesse momento, para a gente entender o que é o comunismo que eles combatem, a gente tem que entender que o governo Lula é comunista, o STF é comunista, os professores são comunistas, os artistas são comunistas, os militares legalistas são comunistas, os famosos melancias, né? A OAB é comunista, até o Partido Novo do Amoedo é comunista. A gente sabe o conceito elástico de comunismo. Até o Sérgio Moro parece que já fez um estágio lá em Pyongyang. O Moro é comunista, lógico que é comunista. Comunista no sentido... De novo, não estou aqui tentando tratar de uma definição acadêmica, clássica, prudente, terrabolista do que é comunismo. Eu estou falando do universo da extrema-direita. Então, quando alguém fala, uma liderança fala em comunismo, tudo baseado na minha experiência lá no Vinuzap. Um agricultor entende que comunismo é alguém que vai invadir sua terra, porque comunista é contra a propriedade privada. O agricultor também entende que o comunista é aquele que vai impedir que você use suas armas ou confiscar as suas armas porque o comunismo desarma o cidadão. Frase muito repetida no mundo bolsonarista. Para um empresário, o comunismo é alguém que vai aumentar os impostos, por exemplo, e, claro, ameaçar a propriedade privada, vai coletivizar a propriedade privada. Os profissionais liberais, que dependem do próprio esforço para conseguir algum tipo de renda, veem no comunismo algo que vai combater a livre iniciativa. E para os profissionais liberais, a gente pode pensar em advogados, médicos ou até motoristas de Uber. Eles se entendem como profissionais liberais que dependem exclusivamente do seu esforço e todo o ganho que tem dependem do seu esforço e ali o comunismo vai impedir que ele desempenhe o seu trabalho. Pais e mães veem o comunismo como uma tentativa de sexualizar e corromper os seus filhos. Os cristãos vão entender que o comunismo vai impedir que eles professem a sua fé. Os mais velhos, aqueles saudosistas da ditadura, vão se transportar lá para o período da Guerra Fria e vão entender, de maneira até bastante real, que há uma ameaça, digamos, soviética à existência do Brasil. Militares veem também um pouco disso, do comunismo soviético, da Guerra Fria, mas também o comunismo como algo que ameaça seus privilégios, seus soldos, suas pensões e também o seu prestígio, né? Depois da ditadura, os militares perderam prestígio no governo, como tem que ser, né? Militar não tem que participar disso, mas eles acham que tem que participar, e recuperaram esse tipo de prestígio, protagonismo no governo Bolsonaro. Então, comunismo também é tudo que ameaça esse prestígio. Os moralistas vão bater na tecla da corrupção e vão dizer que comunismo é sinônimo de corrupção e também ali não vão ver que há corrupção em algo que eles não veem como comunismo, né? Bolsonaro não é corrupto. E tem ali um público que eu percebo que é uma galera ressentida, que empobreceu no governo Dilma, principalmente, ou a partir do governo Dilma. Pessoas também têm esse perfil de pessoas que tinham um certo privilégio. Um privilégio de ser branco, hétero e homem. E agora perderam espaço para negros, LGBTs, mulheres. Então, como é que eles vão agir, por exemplo, se agora um chefe, mulher, um chefe é negro, eles vão ter que se subordinar a um LGBT? Tem esse tipo de coisa. A única coisa que a pessoa tinha, não tinha nada. Não tinha dinheiro, não tinha propriedade, não tinha... Tinha a sua branquitude, a sua masculinidade e a sua heterossexualidade. E agora vem esses LGBTs, negros, mulheres, quilombolas, indígenas, e querem reivindicar, assim, o direito à existência, o direito a professar a sua diferença, ou até de professar a sua religião, né, que em algum momento era algo marginal, ou até motivo de vergonha, e hoje há um orgulho público e tal, e essas pessoas se veem ameaçadas. Pessoas que, de certa forma, para usar uma metáfora comunista, perderam a locomotiva da história. Os modelos das relações mudaram. Relações de todos os tipos, de amizade, relações afetivos-sexuais, relações de trabalhos,
mudanças são sempre difíceis e o mundo muda, tá? A sensação que a gente tem é que o mundo muda cada vez mais rápido. Mundo VUCA, mundo bunny, mundo líquido, trisais, relações não monogâmicas, poliamor, nanodegree, lifelong learning, learnability, trans, pan, não binário, inteligência artificial. Para algumas pessoas isso é muito angustiante. Mas a mudança é essa. Acontece, só que o padrão parece mais acelerado. Isso causa uma certa angústia. O exemplo da família, por exemplo, que a extrema-direita tanto defende, é um bom exemplo. Porque essas pessoas defendem uma família do passado que nunca existiu, se apegam ao passado, de uma família feliz, provavelmente um homem que não precisava prestar contas para sua esposa, uma mulher inorgástica, o casamento como único caminho possível. Lembrando que até o fim dos anos 70 no Brasil o divórcio era proibido. Então a família tradicional mesmo, até os anos 70, nem divorciar podia. Hoje, mostra que a família mudou, você pode divorciar, você tem aí a galera da extrema-direita, com 2, 3 casamentos, não é um problema. E essa sensação de que eu tô certo e o mundo tá errado. O mundo mudou e o que mudou tá errado. O bom é um passado. Um passado que não precisa ter acontecido. É um passado inventado, como essa ideia da família. Essa família perfeita. Que família era essa? Em que a mulher, por exemplo, não tinha voz. Ou a família que deveria ser composta por um homem e uma mulher, não pode ser composta só por uma mulher que decide ter um filho, irmãos que crescem juntos, avós que criam filhos, é claro, as famílias LGBTs, mas eu não vou nem entrar nisso, mas todas as configurações de família, parte de um princípio que sempre existiu esse modelo de família, homem, mulher e filhos, como se não houvesse na história um padrão de homens abandonarem mulheres que criam seus filhos sozinhos, como se isso fosse uma novidade. Não, não é uma novidade. Sempre existiu esses vários modelos de família, mas prefere-se imaginar um passado idílico que nunca existiu. Tudo que é errado nesse mundo que mudou, na extrema-direita se simplifica ali com o conceito de comunismo. Quero voltar para o passado, um passado que nunca existiu. E para isso, lança mão de truculência, autoritarismo, né? São reacionários. E a mensagem de comunista, ameaça comunista, sintetiza todos os problemas a serem combatidos. Agora, o que é comunismo, como a gente viu, cada um entende como uma coisa, mas todos que são contra o comunismo têm algo em comum, apesar de esse inimigo contra o qual eles lutam serem diferentes. Mas eles são anticomunistas, com Deus acima de tudo e Brasil acima de todos, né? Glória a Deus. E se o comunismo é o mal absoluto e você é a favor da pátria, pátria é uma coisa boa, seja lá o que for pátria, você é a favor de Deus, o Deus, claro, aquele Deus muito customizado, né? Deus que defende a arma, Deus que defende tortura, execução sumária. Então são pessoas que estão lá juntas contra o comunismo, pela pátria, pela família, por Deus. Se isso é verdade ou não, nós aqui trabalhamos com a hipótese de que isso não seja verdade, não importa, porque essas pessoas, no fim das contas, elas que pensam assim, veem uma ameaça comunista e se veem unidas contra o comunismo, que é esse signo aberto e cada um interpreta de um jeito, essas pessoas vão para a urna do mesmo jeito. Elas pensam assim e o voto delas vale como o de qualquer pessoa. E o pior, que tem aquela ideia que eu já mencionei aqui em vídeos anteriores, da arrogância na ignorância. A pessoa acredita de fato que essa ideia que ela construiu do comunismo como uma ameaça maior é uma ideia autônoma e não construída num ambiente de informações, num ecossistema de informações no qual ela está presa. E ela vai votar em qualquer pessoa que ela entenda que seja uma alternativa para o comunismo. Então aí, definimos o que é comunismo, segundo os bolsonaristas. Está razoavelmente definido que é um signo aberto que, quando uma liderança fala comunismo, cada um interpreta de um jeito e a partir dali estão todos unidos contra o comunismo, apesar de, na cabeça delas, as ameaças serem diferentes. Bem, eu queria ressaltar aqui, vou passar bem rápido, porque esse assunto é um assunto muito público, está em desenvolvimento e vai se aprofundar, está rolando investigação e tudo mais. Para a gente chamar atenção para esse discurso radical que é revestido ali de uma certa doçura
Em inglês você tem a expressão de sugarcoating, né? Que é dourar a pílula. Dourar a pílula, que não é dourar, adocicar a pílula, enfim. A metáfora em inglês não fica perfeita, em português, dourar a pílula. Então a gente precisa olhar para esse fenômeno. Extrema-direita, engomadinha e arrumadinha. E nem precisa ser muito, né? Porque muitas pessoas ditas democratas, equilibradas e tudo mais, buscam uma alternativa para o presidente Lula numa futura eleição. Uma alternativa que não seja a esquerda. Total legítimo. Por favor, precisamos de diversidade de pensamento que inclua ali direita, esquerda. Só que a gente está falando aqui é de extrema-direita, né? Se tem ali um jogo democrático, o que a pessoa quer fazer? Acabar com o jogo. Então, é um grupo de pessoas que está olhando isso de fora, não compartilha de valores mínimos da democracia. Elas podem se apresentar como uma alternativa democrática viável à esquerda. Mas, na verdade, são a boa e velha, a boa não, a péssima e velha extrema-direita. E aí eu vou falar de Tarcísio, governador de São Paulo. Tarcísio bolsonarista, né? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Ministro do governo, tudo bem, ele participou do governo Dilma e tal, mas no governo Bolsonaro, ele foi ali ungido pelo governo Bolsonaro, um carioca ganhou o governo de São Paulo, tamanha foi a ideologização da eleição aqui em São Paulo. Nem importava que o cara chamou o aeroporto de Congonhas de aeroporto de Congonha. Não conhecia São Paulo, mas diante da ameaça comunista promovida pelo Haddad, que era o candidato petista contra o qual ele concorria, o Haddad agora, que é o preferido da Faria Lima, bem, diante daquela ameaça comunista do Haddad, votaram no Tarcísio, que tentou se revestir de um discurso um pouco mais palatável, engolível. Acontece que quando alguns assuntos são apresentados, não há como ter um discurso equilibrado. Ele não consegue ter um discurso equilibrado. Eu vou falar desse caso da morte do policial da Rota. A Rota é equivalente ao BOPE no Rio de Janeiro, assim, uma tropa de elite da polícia. Morreu um policial. Qual é, num país democrático, o que você tem que fazer? Investigar, punir o bandido, ok. O que se fez em São Paulo? Uma operação de vingança. No dia seguinte, quanto tempo você teve para investigar, né? Para planejar essa operação. No dia seguinte já foi lá e foi naquele esquema de prende e arrebenta. Quantas pessoas morreram? 8, 9, 14, tanto faz. Quais são os nomes? Não importa. É preto e pobre mesmo, né? Preto e pobre, numa região pobre, o que é? Bandido. Esse é o conceito com o qual as pessoas trabalham e não precisa ser bolsonarista para isso, não. Eu vi no perfil do Covid Fed Brasil prints de uma rede social de um dos soldados que tratava aquela operação como o que ela aparenta ser, uma operação de vingança. E ele postou algo do tipo 12 contra 1, um sendo o policial que morreu e 12 aqueles outros que morreram em resposta à morte do policial, como se fosse assim o combate à violência, o combate ao crime organizado. O Tarcísio tratou a operação como um sucesso, mas logo depois falou assim, se houve excesso, vamos investigar, né? Ele primeiro trata como um sucesso, a fonte da informação para ele taxar como uma operação bem-sucedida foi a própria polícia, a polícia que foi a promotora da ação. Então, não seria ali uma fonte muito confiável. Na prática, o que o Tarcísio fez foi instituir ali informalmente o que o presidente Bolsonaro tentava implementar, o Sérgio Moro também, né? Que por Ricardo Salles é comunista, mas a gente sabe que é da extrema-direita também. O Sérgio Moro, o Bolsonaro tentava implementar o excludente de ilicitude, que é aquela ideia de que se o policial matou em uma situação tensa, ele não pode ser punido, né? Situação tensa, uma operação da polícia no combate ao tráfico, ao crime organizado, é uma situação tensa. Então, excludente de ilicitude, o Tarcísio, chamando a operação de exitosa, já implementou um excludente de ilicitude informal, assim, um casual excludente de ilicitude. Cabe ressaltar que não é uma exclusividade da Polícia de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Eu sou do Rio de Janeiro, esse discurso de prende, mata, arrebenta é um discurso com o qual eu cresci. Anos 90 era esse o discurso, sempre foi, até hoje, Witzel, o Castro, eu nem sei o nome do governador do Rio, ninguém conhece.
E a gente vê o Rio como tá, né? O Rio foi nessa toada de prende, mata, arrebenta, e o Rio tá como tá, mas teve também, vale ressaltar, ainda mais violentas operações que houve na Bahia governada pelo PT durante anos, o governador que agora é ministro do governo Lula. O que eu quero ressaltar aqui? Então, essas informações são muito públicas, então eu não preciso me aprofundar nisso. A questão que eu quero ressaltar é que já há um software. Parece que o brasileiro médio, o senso comum, mostra que as pessoas já têm um software de achar que esse tipo de ação é uma ação boa. Se morreu é porque tem algum motivo. E para mim é muito curioso porque a gente duvida de tudo que vem do Estado, né? A gente não, mas as pessoas em geral duvidam, acham que o Estado não funciona, o Estado é ineficiente, o Estado é corrupto e tal. Agora, quando um agente do Estado diz que aquela pessoa merece morrer por algum motivo, você acredita naquele agente do Estado. Você desconfia do Estado para tudo. Se um político fala, você desconfia. Se um juiz disse um negócio, você será que é mesmo? Agora, o policial falou, ele é bandido e merece morrer. Na verdade, não merece morrer porque o Brasil não tem execução sumária. Nenhum país, teoricamente, tem. Não tem pena de morte e tal, tortura não pode e tal. Mas a simples palavra de um policial em cima de uma situação de aquela pessoa morreu porque era bandido e tal, já é o suficiente. O que, para mim, passa uma mensagem muito ruim para quem aspira a ser policial. Uma criança que vê. Olha a mensagem que passa, né? Que o policial pode fazer tudo. Então, para uma pessoa sádica, a mensagem que passa é que aquele é o lugar para uma pessoa sádica. Que a pessoa pode agir e não vai haver qualquer tipo de punição. A gente vê muitos casos de excessos policiais sem punição. O policial, ele é o bucha dessa história. Recai sobre ele resolver todos os problemas e contradições do país. Né? Ele vai ali, resolveu, e o pior é que as pessoas acham que essa atitude resolve. Se resolvesse, o Rio de Janeiro seria uma Suécia. Quem está de fora e não tem os compromissos e as responsabilidades e os riscos e os perigos de exercer essa função, esse aí, o discurso do prende, mata, arrebenta, cola. Pessoas que veem um problema sério de violência, se veem impedidas de circular na rua, com todos os problemas que a segurança ou a insegurança pública geram, e sem a responsabilidade, aí você pode... Assim, para resolver o problema do Brasil, a gente tem que matar todo mundo. Quando você está de fora, numa discussão de bar ou num comentário de notícia, você pode ser irresponsável. A minha preocupação é que num ambiente tenso, de medo, misturado com um ambiente eleitoral, as pessoas vão para a urna com esse software de que, isso tem que resolver. E não necessariamente pessoas da extrema-direita. Com esse medo no dedo na hora de apertar o botão, podem ser seduzidas por esse discurso. É senso comum que, se for bandido, pode matar, torturar, que não tem um problema. Eu não acho. Mas partindo do princípio que muitas pessoas acham isso, é só você redefinir o conceito do bandido para você aplicar essas práticas ilegais. E esse é o meu medo. O que a gente vê nos grupos bolsonaristas no WhatsApp, na coluna V no Zap, é bem isso. Todo mundo que não defende a extrema-direita, que não é da extrema-direita, entra na categoria do outro. O outro bandido, o outro comunista, o outro esquerdalha. E contra essas pessoas, que a gente vai ver hoje, são desumanizadas, contra elas pode-se tudo. Esse é meu medo. Se as pessoas já acham normal executar bandido, e se a gente conseguir redefinir o que é bandido? O que a gente tem? Né? Uma matança em massa, sabe-se lá de quem? Sabe-se lá de quem? Então a gente vai ver na coluna V no Zap. Muitas dessas mensagens, não só em forma de notícia, de alarme e de indignação, muitas vezes em forma de meme e de piada. Então, esse discurso, por mais que seja revestido de um tom até de humor, não é inocente. Vamos fazer um corte aqui para mudar o clima, porque eu faço essa câmara de descompressão para a gente entrar devagarzinho no V no Zap, para a gente entender onde a gente está entrando, tá bom? Mas no V no Zap tem aquele jeitinho que a gente sabe, que é um jeitinho minimamente bem-humorado para a gente não sofrer tanto e pelo menos tentar ver graça na tragédia.
tá bom? Então o que tem hoje no Ouvindo Zap? Tem patriota, que defende que estados brasileiros se separem. Adivinha quais estados comporiam esse bolsonaristão? É inconstitucional? Mas e daí? Quem liga, né? É o Ouvindo Zap. Tem gente dizendo que querem proibir crianças de serem cristãs. Não sabia? Crianças não podem ser mais cristãs. E tem que ter ele, sempre aquele senhor, no ocaso da testosterona. Gente, eu não aguento mais essa história, uma nova versão para aquele caso do aeroporto do Alexandre de Moraes, não aguento mais. E claro, ele defende o quê? Golpe de Estado. Tem ainda uma pauta internacional, você não viu em lugar nenhum, só vai ver aqui no Ouvindo Zap. Uma cidade, um destino muito cobiçado que está em total decadência, uma coisa horrorosa, tá uma coisa horrível. Você não pode... Você tem viagem marcada para lá? Não vá para lá. Tá uma coisa horrível, menina. Paris. Não dá para ir para Paris. E a culpa é de quem? É claro, a culpa é da esquerda. Paris tá uma coisa horrível. E falando de Paris e da extrema-direita, eu pensei naquela música do Chico Buarque, Joana Francesa, que fala: acorda, 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 acorda. É da cor ou é a corda? Começa o quadro Vê no Zap. Tá na minha tela, tá na sua tela. Eu pego o material que é compartilhado nos grupos bolsonaristas no WhatsApp, jogo aqui nesse grupo, que só tem eu, só para compartilhar com você. Basicamente, esse é o quadro Vê no Zap. Bem, primeiro, gente, eu vou começar com uma errata. Errei. O Garrone errou. Na semana passada, não errei não, mas tudo bem. Eu mostrei isso aqui, que seria um panfleto que está circulando aí, né? Só que aí, eu fiquei aqui teorizando sobre... Só que aí tem gente que é assim, olho clínico. E quando eu falo aqui, eu olho pela telinha do celular. Depois, quando eu vejo na televisão, é outra experiência, tá bom? Então, eu peço que vocês mostrem detalhes que eu não vi. E nesse aqui, tem aqui uma coisa que me mostraram, que o papel tá meio amassado, mas a fonte está perfeita. Então, isso aqui foi inserido, essas mensagens aqui que seriam de uma cartilha sobre próstata em mulheres trans, porque aí entra naquela loucura do bolsonarismo, né? Querem sexualizar nossas crianças e tudo mais. A fake news, que nem era uma fake news, era um panfleto que estaria circulando. Na verdade, é feito no Photoshop, tá? Então, obrigado. Só que assim, o que acontece aqui no Ouvindo Zap? Eu parto do princípio que tudo aqui é verdade. A gente sabe que não é, mas eu parto aqui do princípio que tudo é realidade, não para falar assim, isso está errado, isso aqui está certo. Não é aquele fato fake, que eu acho que é um trabalho parcial que o fato fake faz, modéstia à parte, tá? Porque eu acho que a gente tem que pensar na mentalidade. O que faz uma pessoa achar que isso aqui é verdade? É isso aqui que eu vi no Zap, vocês já perceberam, não é dizer... você vê aqui que isso aqui está errado. Pouco importa que esteja errado, se a montagem for tosca. A nossa discussão aqui é como é que alguém pode acreditar que isso é verdade, tá? E os mecanismos mentais, e é toda uma complexidade. Vocês já entenderam que a gente resume na expressão Ouvindo Zap, então obrigado, tá? Vocês viram mais uma camada aqui de fake news. Por favor, se vocês virem um vídeo aqui e tivessem mais uma camada que eu não percebi, e são muitos detalhes, texto, imagem, edição, áudio, tal, corte, vocês me digam aqui. Tá bom? Esse é o espírito do Ouvindo Zap. Porque, por exemplo, tá circulando um negócio aqui, que você sabe que o Bolsonaro fez o Pix, juntou 17 milhões e tem uma campanha agora para aumentar a arrecadação. Aí diz aqui, ó, a meta agora é chegar a 22 milhões de reais, doando mais 22, Jair Bolsonaro, CPF e tal. E aí tem uma foto da Tabata Amaral com a meta de 22 do Pix do Bolsonaro. Obviamente, ela não fez isso é uma montagem e tudo mais. Mas isso aqui passou batido no grupo bolsonarista. Ninguém falou assim, gente, não, a Tabata tá pedindo, que coisa... Não, passou batido, é uma piada, mas não entenderam que é uma piada. Mas aí talvez seja pedir demais. Assuntos recorrentes nos grupos bolsonaristas no WhatsApp, eu vou tratar um que é misoginia. Tem um print aqui de um Twitter de alguém, e isso circula, falando da Copa de Futebol lá na Austrália, das mulheres. E diz aqui, pelo menos o jogo das mulheres... acabou 8h30 da manhã. Vai dar tempo delas voltar para casa, fazer a faxina e preparar o almoço. Mulheres fazem um trabalho doméstico. Né? É muito engraçado. Esse trecho que eu vou rodar agora é algo que não é da esgotosfera. Ele é público. É um trabalho do PL Jovem. Existe, gente,
O PL Jovem, você que é jovem de extrema-direita, você não conhece o PL Jovem? Não conheça. Tem uma coisa que é breaking news, que eu descobri aqui. Porque a gente vê muito no discurso da extrema-direita falando assim, eu juro dar minha vida pela própria liberdade, né? Bolsonaro já falou isso, é a minha liberdade, todo mundo tem que ter liberdade, 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 liberdade. Aí tá tendo um debate, um estudo bonito, gente, deve ter sido caro isso aqui, um debate com jovens, juntaram todos os jovens da extrema-direita, acho que todos os jovens couberam aqui. E aí ela fala como devemos lidar com os professores. Como devemos lidar com os professores, aqueles que tentam doutrinar os jovens? Vamos ouvir? No caso do professor, é muito importante lembrar o seguinte: não é que você precisa necessariamente vencer o debate com o professor. Você não precisa sequer debater com ele. Você tem que exigir que seu professor respeite o espaço da sala de aula. Você tem que cobrar dele: professor, o senhor tem direito de ter uma opinião e o senhor tem inclusive direito de liberdade de expressão. Mas aqui, dentro desse espaço, que é um espaço público, o senhor é um funcionário público. Ah, então o professor, funcionário público, a liberdade de expressão tem limite. Então, para o bolsonarista, a liberdade de expressão tem limite? Sim, só para o professor, tá? Então, o resto você pode liberdade para pregar golpe de Estado, liberdade para defender o estupro, liberdade para defender a tortura, liberdade para apologia ao crime, essas coisas pode. Agora, professor, não, não pode. Liberdade de expressão cerceada no espaço público. Falando em cerceamento de liberdade de expressão, tem um vídeo aqui que parece que, olha, assista antes que esse vídeo seja removido. Então, querendo remover esse vídeo, porque é um vídeo muito pesado. Eu tive cuidado de borrar as imagens das crianças, porque eu acho que usar a criança para fazer propaganda política, eu acho bem ruim. Mas vamos lá. Vamos lá, então estão querendo, antes que esse vídeo seja removido, veja, hein, vai ser removido, porque viram muito problema nisso aqui. Crianças num palco falando essas frases. Bem, eu sou um homem, eu sou uma mulher criado por Deus, né, uma opinião, né, provavelmente as pessoas religiosas acreditam nisso. Eu acho, talvez seja uma opinião um pouco controversa, que religião não é coisa de criança. Não é coisa de criança, eu acho muito estranho você falar uma criança cristã, uma criança muçulmana, uma criança judaica, uma criança ateia. Eu acho, como é muito estranho também você falar uma criança petista, uma criança bolsonarista, né? Eu acho muito... Você tinha nos campos bolsonaristas, golpistas, aqueles nos QGs, nos quartéis, você tinha criança ali no meio. A criança entende, ela tem a dimensão que tá rolando ali, ela tem maturidade para entender o que tá... Eu acho que não tem. E eu acho que criança tem uma visão um pouco literal, muito literal das coisas. Então, quando você fala, você vai pro inferno, eu imagino que a criança entenda que ela vai pro inferno. Adulto fala, não, eu vou pro inferno, aí falei uma besteira, vou pro inferno. As pessoas brincam, sabe que não vai, até que, né, sabe que, não é tipo, não, inferno. As pessoas não acham que vão pro inferno, né? A ideia de inferno é uma coisa que foi um retrofit aí de outras mitologias, a gente sabe. Essa, obviamente, não é uma opinião majoritária, as pessoas acham que devem ensinar as crianças a religião, acham que devem fazer isso. Eu acho que criança deve ser ensinada a história da religião, ensinar que religiões nascem, a maioria das religiões morre depois de um tempo, né? Enfim, não acho que Bíblia é um livro de criança, não acho, porque tem tortura, tem genocídio, tem escravidão, criança vai saber interpretar isso. Enfim, nesse vídeo aqui, tem uma coisa aqui que eu vejo interessante. Ele fala assim, obedeça às autoridades. Então já pode excluir criança golpista, né? Criança não pode ser golpista, isso é bom. Criança ama Jesus, elas falam, eu amo Jesus. Elas conhecem outra coisa que não Jesus para definir? Eu acho que não. Por isso que eu acho que não é assunto de criança, acaba sendo uma imposição da família. Por mais que depois a pessoa vá mudar,
muitas pessoas mudam ou abandonam a religião, esse começo é uma imposição, uma imposição da família. Eu acho que não é coisa de criança. Então eles amam Jesus, amam a palavra de Jesus, né? O que eles entendem como sendo a palavra de Jesus, né? Porque até se você for cristão, você entende que aquilo ali não foi Jesus que fez, né? A gente sabe que não tem o evangelho de Jesus, não tem. Tem ali Jesus disse aquilo, então a gente sabe que é uma crença, é uma possibilidade de ver o mundo. Mas tudo bem, se a pessoa acha que não tem como impedir que você ensinar religião para criança. Mas enfim, estão querendo censurar isso aqui, esse discurso aqui, não querem que as crianças sejam cristãs. Falando em censura, sabe quem vai ser censurado? Tá com muito medo de ser censurado? Ele tá sempre aqui, gente. É porque assim, é uma categoria, mas eu sempre vejo como a mesma pessoa, porque são muito parecidos. Que é aquele senhor, no caso da testosterona, ele quer ser censurado. E tem uma coisa que é aquela estereotipada ridícula de nordestino. Eu nem gosto da palavra nordestino, porque nordestino né? O que é nordestino? Nordestino é tão grande que definir nordestino é uma coisa... Porque se tem nordestino, tem sudestino também, né? Tem sudestino? Não tem sudestino. E a generalização é o seguinte, que eu falei. Esse é um cabra da peste. Cabra macho da peste. Tem que ser macho, né? Obviamente. Cabra da peste. Então, um nordestino que fala grosso é cabra da peste. Não pode ser só uma pessoa sensata nordestina ou qualquer coisa. Não, se falou é cabra da peste. Enfim, fazem aqui um estereótipo do que é o nordestino. E tem aquela coisa... isso me cansa, isso cansa mesmo. Aquela coisa do mundo vai acabar, é urgente, o alarme e tal. Na semana passada você tem uma música da Adriana Calcanhoto, que é aquela, anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Só que, pensando nessa música, tem a ideia de que anunciam que o mundo vai acabar. Aí fala assim, enquanto o mundo não acaba, eu vou aproveitar, né? A pessoa diz a música, né? Acreditei nessa conversa mole, pensei que o mundo ia se acabar e fui tratando de me despedir e sem demora fui tratando de aproveitar. Só que o bolsonarista não, ele acredita na conversa mole, mas não trata de aproveitar. E agora, vou dizer pra vocês, eu mereço um like, eu mereço inscrição, eu mereço tudo, porque esse vídeo que eu vou rodar pra vocês tinha 10 minutos. 10 minutos. Eu cortei pra 2:15. Não mereço um like? Eu tive que ouvir, pegar as principais partes pra trazer pra vocês. Bem, vamos ouvir aqui de novo ele, o senhor, no O Caso da Testosterona. Vamos ouvir. Olá pessoal, tudo bem? Falando de Paudalho, Pernambuco. Quando eu digo que Alexandre de Moraes é um vagabundo, é porque eu penso assim, não vou esconder isso. Tenho medo dos castigos de Deus. Do Alexandre de Moraes? Não, o que ele pode fazer comigo? Me prender? Tô velhinho mesmo? Porque eu tenho uma coisa muito séria para falar com vocês. São 11 ministros no Supremo, 11 urubus de toga, inclusive aqueles colocados por Bolsonaro, que aderiram ao modelo. Só um manda. Não existe outra qualificação para esse cara. Nefasto. Alexandre de Moraes. Os 215 milhões de brasileiros são covardes, frouxos. Um único vagabundo mandando no povo brasileiro. Mentiroso, cheio de fake news. Haja vista o que aconteceu agora, lá na Itália. Foi xingado pelos brasileiros, foi xingado de vagabundo, de ladrão, de bandido. E o filho, que achavam que era segurança, pelo porte físico do elemento, agrediu um senhor de 71 anos. Mas a imprensa brasileira disse que ele foi agredido. Se nós tivéssemos vergonha na cara, se o povo brasileiro tivesse vergonha na cara, nunca mais sintonizava na Globo um moleque de 27 anos batendo um coroa de 71. Não bateu mais porque o povo não deixou. Disse que foi agredido, levou um tapa. Ai, coitadinho, levou um tapa. Vai para aquele lugar, porra. Infelizmente, o nosso país já caiu, não vai cair não, já caiu na mão do comunismo. Onde estão os nossos deputados e os nossos senadores que não nos dão essa confiança? Eles são frouxos também, com medo de ser preso por quem? Pelo ditador Mor. Mor significa maior. Quem é o ditador maior? O careca, cabeça de ovo. Já pensou, meu irmão? Se chega em Brasília, dos 70 milhões de patriotas, chega lá 5%, 3 milhões e meio de patriotas em Brasília, fecha tudo, fecha tudo, fecha tudo e começa tudo do zero. Mas o povo é frouxo,
Vai fazer o quê? Que Deus nos ilumine sempre. Amém. 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 Vamos lá. Sempre tem religião, né? Ele tem medo só do castigo de Deus, não tem medo do Xandão. E a gente já aprendeu, né? Que Deus defende o quê? Golpe de Estado. Todo mundo é frouxo, menos ele, né? No caso da testosterona, que está ali sentado na casa dele, ele não é frouxo. Frouxo é todo o resto do Brasil. São muitas camadas, muitas camadas. A gente, aqui pela primeira vez, isso aqui é a primeira vez que eu vejo, um racha no bolsonarismo. Porque sempre tem aquela história, já mostrei nos vídeos passados, de os ministros do Supremo são 9 mais 2. Né? 2 sendo o Cássio com K e o André Mendonça. Agora não. Ele já diz que esses 2 já foram absorvidos. Então, ó, nesse golpe que ele propõe no futuro, tem que acabar com o Cássio também e com o André. A ideia repetida de que o Alexandre manda em tudo. Ele manda em tudo, o Alexandre de Moraes manda. Eu acho que tem uma crítica possível aqui nos processos, de todos os processos que estão na mão dele, de cobrar celeridade. Tem processo ali que está há anos, eu acho que esse mas não é isso que ele quer, não é isso que ele quer. O Xandão é mentiroso, fake news, não diz exatamente qual é, nunca diz, né? Só fake news, é mentiroso, tal. E aí voltou aquele caso, que eu não aguento mais falar desse caso, do aeroporto de Roma, que é ele da nova versão. Os brasileiros xingaram Alexandre de Moraes. E o filho dele, o Fortão, eu não vi foto do filho, agrediu o velhinho. E aí é um paradoxo, porque esse senhor diz no vídeo que ele tem 69 anos, e ele, ao contrário de todo o Brasil, ele não é frouxo, ele é caba da peste e macho. Nessa hora, 69 anos, prende, arrebenta. O de 71 é um velhinho frágil, então a ciência tem que estudar esses 2 anos, de 69 a 71, que transformam um caba da peste frágil num velhinho. A gente tem que estudar isso, a ciência, essa decrepitude imediata na virada para os 70, tá bom? Temos que estudar isso. Ele também não acredita no censo, porque ele fala os 215 milhões de brasileiros, a gente viu o resultado do censo, deu 203 milhões de brasileiros, mas aí não acredita em vacina, vai acreditar em censo. E aí tem uma coisa aqui, ó, você lembra o caso de Roma, o aeroporto? Ele vai acrescentando uma informação, cada vez que você conta a história, acrescenta. O filho do Alexandre de Moraes não bateu mais no velhinho porque o povo não deixou. Essa informação é breaking news, hein? Não está em lugar nenhum, só aqui. Ele foi segurado pelo povo brasileiro. O povo brasileiro quis proteger o velhinho do filho do Alexandre de Moraes. Queria agredir. Só tem aqui. Vai aumentando a história. Daqui a pouco vão dizer que o filho do Alexandre de Moraes estava com a camisa do MST, com o boné do CPX, que chutou um bebê, empurrou um cadeirante. Cada vez que contam, vão aumentando. A gente descobriu também que o Brasil não vai cair no comunismo. Ele já caiu no comunismo, tá bom? Já caiu. O que é comunismo? Aí, né? A gente sabe, freestyle, pode ser qualquer coisa. O Xandão é o ditador mor. Mor quer dizer maior. Aprendemos isso aqui, bom. E aí, o que eu acho mais importante nessa história? Qual é a solução para todos esses problemas? É fechar tudo, começar tudo do zero, que a gente interpreta aqui, traduzindo para o nosso português, norma culta, golpe de Estado. Ou seja, basicamente o 8 de janeiro. Só que aí... Eu acho muito engraçado, né? Porque eles dizem que o 8 de janeiro não eram eles, eram os infiltrados. E o que ele está defendendo aqui é justamente um 8 de janeiro. E no grupo bolsonarista, alguém joga um vídeo desse, ninguém fala assim, olha, eu acho inadequado, porque... Não, todo mundo concorda e ninguém promove esse golpe porque a galera é frouxa. Ele mesmo não vai, né? Vai lá pra Brasília fechar tudo, ele não vai. Então, o que ele propõe? Um 8 de janeiro agora, não com os petistas, não infiltrados, agora o 8 de janeiro com bolsonaristas mesmo, tá bom? Para começar tudo de novo, né? Golpe de Estado sempre em nome de Deus. Sabemos que o comunismo está aí em todo lugar e tem uma prova, isso que eu acho muito legal, diz aqui, comunismo não existe mais, diz o isentão. Comunismo não existe mais, diz o isentão. O que as pessoas, entre as quais eu me incluo, é assim, o Brasil não tem uma ameaça comunista. O Lula não é comunista, o Alexandre de Moraes não é comunista, o AB não é comunista, o Partido Novo não é comunista. Estamos juntos? Estamos juntos. Mas ele diz que quer provar que o comunismo existe. As pessoas não duvidam que ele exista. Só duvidam que ele tenha esse poder de... que ele esteja presente nas instituições de Estado
e que tem esse poder, sei lá o que poder que eles imaginam. E para provar que o comunismo está aí, ele põe assim, um print, comunismo para leigos em 10 pontos, eu não sei o que é isso. Manifesto Comunista, Karl Marx e Engels e tal. Então, isso aqui prova que o comunismo existe, logo é uma ameaça. Então, quando dizem, falam assim, gente, o comunismo não ameaça o Brasil. Olha aqui. Tá, mas tá bom, papel, o Engels, o Marx, provou que o comunismo existe. Mas tudo bem, tudo bem. E agora a gente tem um fenômeno. Esse cara, eu já vi antes aqui. Pena que eu não mostro o rosto, vocês não vão poder ver. Mas eu já vi aqui. Eu acho que é um ator, tá? Mas pouco importa. Se as pessoas percebem como um cidadão comum, ele é um cidadão comum. E diz aqui, se precisasse da minha assinatura, eu iria, e se desse certo, eu meteria marcha para lá também. Para morar e trabalhar, e para morar e trabalhar deveria ter requisitos e comprovações de que é antissocialista, anticomunista ferrenho, para não ter perigo de que o país tenha que sustentar vagabundo. Do que ele está falando? Do que ele está falando? É um fenômeno do patriota peronomútil. Patriota peronomútil. Por quê? Porque você sabe, o sul do país é uma maravilha. Quem votou em Bolsonaro, o sul do país é uma maravilha. E se o resto do país não quer Bolsonaro, o que tem que fazer? Que se separe. Então, ele é o patriota que tem uma solução. Tem uma solução, que é o quê? Que é o quê? Vamos ouvir. E vem cá. Antes. É um react, tá? Ele vai rodar um vídeo e vai reagir a esse vídeo. E o vídeo que tem ali é uma coisa que parece jornalismo. Que tem uma pessoa segurando o microfone, que faz uma pergunta e passa para outra pessoa. Aí simula o jornalista e dá uma cara de que é algo possivelmente sério. Vamos ouvir. Olá, você que nos acompanha no Clique RDC. A conversa hoje no Estúdio Condá foi polêmica, porque conversamos com um representante do movimento O Sul é Meu País. Sim, um movimento que pretende separar Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul do restante do Brasil. Celso Deutscher, isso é viável? É viável, sim. Nós já estamos no segundo plebiscito, uma consulta popular, e esse ano nós estamos fazendo um projeto de lei de iniciativa popular, onde as pessoas têm que assinar 1%. Porque eu vou picar a mula pro sul. Separou, eu pico a mula. Não penso 2 vezes. Fica vocês aí, que esse povo aí, com o chefe das pobrezas, coisa horrorosa. Eu não quero ter meu voto aplaudido por assassino, estuprador, esse povo satanás, não. Vou embora. Só me aguarde. Bem, então você vê ali que tem uma coisa que se assemelha ao jornalismo. E a pessoa fala, tem um projeto de lei, né? Então, tecnicamente, um projeto de lei não pode mudar algo que é constitucional. Artigo 1 da Constituição, a República é formada pela união indissolúvel de Estados, municípios e Distrito Federal. Quem for jurista aqui pode me ajudar, que tem as cláusulas pétreas, né, lá no artigo 60. Seria isso uma cláusula pétrea? E eu queria ressaltar no discurso desse cidadão que ele fala assim, fica aí vocês com o cheque das pobreza. Cheque das pobreza, traduzindo, é o Bolsa Família, né? Que o Bolsonaro já criticou, chamou de Bolsa Farelo, mas depois, né, defendeu o Bolsa Família, mudou de nome e na eleição aumentou para R$600. Não sei se vocês lembram, o Lula manteve. Ele diz, não quero meu voto aplaudido por assassino, estuprador. Quem seriam essas pessoas? Eleitas pelo resto do país que não o Sul, que são assassinos, estupradores e satanás. Né? Então, se a pessoa, de novo, desumanização, se é assassino, se é estuprador, se é satanás, o que essas pessoas merecem? Né? O Sul me aguarde. Falando em desumanização, tem isso aqui que corre, fixação anal. Fixação anal, a gente sabe, né? A aula de introdução a Freud a pessoa já entende. Sexo anal engravida? Cientistas afirmam que sim, pois é na junção do esperma com a merda que nascem os petistas. Tratando o petista como merda, o que você faz com isso? O que você faz com merda? Se não eliminar. Desumanização. Agora eu queria deixar, por último, essa aqui é maravilhosa. Se você programou viagem para Paris, você juntou um dinheirinho. Ai, meu Deus, sabe aquela história que eu falo assim, eu prefiro ser rico
que pelo menos eu vou sofrer em Paris, acabou isso. Acabou. E sabe quem tirou o seu direito de sofrer em Paris? Foi a esquerda. Foi a esquerda. Paris tá uma coisa horrível. Vai ter Olimpíada, mas tá uma coisa horrível. Você não sabia, não? E a culpa é de quem? Do Macron. Tá escrito aqui, ó. Aqui. Quem visitou Paris, visitou. Quem não visitou, não visita mais. O efeito Macron, que inspira a esquerda brasileira. Macron inspira a esquerda brasileira. Breaking news também. A cidade luz, a cidade linda, a cidade inspiradora de músicas, contos, livros. Gente, estão exaltando o livro. Breaking news também. Está nessa situação. Enfim, onde a esquerda coloca a mão, tudo apodrece. Vamos ver o vídeo aqui? É basicamente um clipe de imagens. Vamos ver. E aí, vai rodando. Eu vou tirar o áudio e vou comentando em cima, mostrando Paris como está. Partindo do princípio que é Paris. Deve ser mesmo, mas vamos partir do princípio que é Paris. Houve uma onda de protestos, não só em Paris, mas na França. Não falaram disso, né? Protestos contra a repressão policial. Não, isso não foi falado. Mas assim, tem uma ideia, talvez seja de gente que só viaja para Disney, que acha que a cidade no exterior é o Magic Kingdom ou Epcot Center, que não tem problemas. Pobreza tem em todo lugar, destruição de patrimônio público, pessoas sem teto tem em tudo quanto é lugar, uso de droga tem em tudo quanto é lugar, as contradições, as complexidades das cidades que as tornam interessantes. Viajar para um lugar que parece uma casa de boneca é Disney, não existe, né? Eu, por exemplo, quando eu fui para Oslo, na Noruega, eu fiquei num bairro que tinha mulher de niqab. Sabe o que é niqab? É aquela a roupa muçulmana que te deixa só o olhinho de fora. É tipo uma burca, mas não é burca, porque burca é basicamente Paquistão e Afeganistão. O niqab. Então, se eu fosse quando eu fui para Noruega e eu fizesse imagens daquilo, eu podia falar assim, gente, o Islã invadiu a Noruega. Por quê? Porque eu registrei umas imagens de fato, tinha muitos muçulmanos, porque eu fiquei num bairro que era mais barato e também tinha comida ótima. Eu nunca fui assaltado em São Paulo. Eu já fui assaltado em Londres e em Barcelona. Então quer dizer que Londres e Barcelona estão uma coisa horrorosa. Mas enfim, Paris está uma coisa horrorosa, a culpa é do Macron. Então, ó, adote um parisiense, aceite um refugiado parisiense na sua casa, vamos doar cesta básica para Paris, vamos para a rua pelo direito de ir para Paris, porque esse direito foi retirado da gente. A gente vai para a rua junto com aquele pessoal que está indo para a rua contra a tributação de herança. Vamos nos juntar a ele? Vamos. Tem que salvar Paris, gente. Tem que salvar Paris. Vamos entrar nessa campanha? Esse foi o quadro Vem no Zap. Antigamente, nos tempos analógicos, e a gente pensa nos grandes movimentos fascistas, por exemplo, se usava muito o rádio. O Yuval Harari, historiador israelense, faz uma metáfora que eu acho interessante, que ele trata o rádio como se fosse um carpet bombing. Carpet bombing é aquele bombardeio que sai destruindo tudo. Você joga bomba, destrói a cidade inteira. Tem um efeito? Tem um efeito. Na era das redes sociais, você tem uma customização dessa propaganda. Fazendo essa analogia com a estratégia de guerra, não seria o carpet bombing, mas seria uma arma de precisão. Uma customização extrema que ataca ali a fragilidade, a angústia de cada um que tem ali o seu celular na mão. Eu falei no início do comunismo. Você trata da ameaça comunista e a pessoa ali consegue entender aquela ameaça como algo bem específico. A extrema-direita hackeou o jeito como as pessoas se informam e tem aquela nova língua da extrema-direita que trata muito da questão da liberdade, tratando da liberdade como liberdade é ter todos os meus desejos atendidos, todos os meus caprichos atendidos, né? Então, para desenvolver, se tem que derrubar a Amazônia, derruba a Amazônia, é execução sumária de bandido, é golpe de Estado, e tudo isso é legitimado porque eu sou livre, a ideia de que eu sou livre. E a gente vê aqueles senhores, no caso da testosterona, que acreditam fielmente em soluções simples, rápidas, objetivas, se comportando como crianças mimadas, né? Não entendendo que as coisas têm uma regra,
tem um processo, mas nesse ambiente mimado que as redes sociais criaram, se a pessoa quer, ela está certa e qualquer coisa que se apresente no meio do caminho está errado. A gente viu que, de certa forma, a extrema-direita hackeou como as pessoas se informam e elas acham que aquilo que elas recebem, a gente vê esse ambiente aqui, tudo conspirando no mesmo sentido, de deslegitimar as pautas progressistas, de ver mulheres, negros, homossexuais, LGBTs em geral, como ameaça, ver a esquerda como algo a ser eliminado, tudo que ela vê, tudo que ela consome, que os bandidos são governantes, corruptos, comunistas, tudo que ela consome e corroboram para essa mesma ideia, está ali naquele grupo, só que isso não é o mundo, isso é aquele grupo, é esse ecossistema de informação. A extrema-direita conseguiu hackear esse jeito que as pessoas se informam, a ponto de elas acharem que aquilo ali é o mundo. Uma bolha. E a minha provocação é: será que você também teve o jeito que você se informa hackeado? Essa é uma reflexão e uma provocação para a gente buscar novos pontos de vista e, mais do que isso, novos jeitos de se informar. Difícil, né? E tentar perceber se o que a gente pensa é uma mera reprodução do que a gente ouviu, leu, ou se a gente está pensando de forma autônoma. Aceita a provocação? Gente, eu prometi, vou ter que fazer estourando muito. Eu vou ler os comentários dos hates. Cadê? Tem que pegar a minha luva. Eu adoro essa tecnologia que eu já apareço de luva. Vamos lá. Mais uma mensagenzinha aqui de um hate que diz: esquerdista, a genitália no lugar do cérebro. É interessante, que eu falei no vídeo passado, se você não viu, eu falei dos bolsonaristas como fiscais de genitália. Eu gosto muito quando a crítica incorpora a nomenclatura que eu criei. Sinal de que entrou. E assim, você tá certo, às vezes a genitália entra no lugar do cérebro. Você tá corretíssimo. Sabe, quando você pensa com uma cabeça em vez de... Acontece, tá? Eu vou me policiar. Você está corretíssimo. Se der um chute no c... do Lula, quebra todos os teus óculos, kkkk. Fazendo aquela metáfora, que é uma metáfora, assim, muito sofisticada, de que ele supõe que eu apoio o presidente Lula. Apoiar o presidente Lula é fazer sexo oral no presidente Lula. Tá. Eu já fiz algumas críticas aqui ao presidente Lula. Não tem problema nenhum se ele falar uma coisa que eu acho interessante, eu falo interessante. Se eu acho que é uma merda, eu falo uma merda. Problema nenhum. Não é uma ofensa, assim. Só que o meu currículo me mostra, assim, é importante a gente compartilhar aqui nossas credenciais, que eu não gosto de homens mais velhos. O meu currículo mostra que eu tendo a preferir homens mais jovens. Então, o presidente Lula, me perdoe, presidente, o senhor não faz o meu tipo. Então, esse tipo de contato íntimo com o senhor, eu dispenso. Nada contra, mas não é o meu tipo. Tá bom por hoje, né? Porque senão eu sei que vocês vão ficar deveras enojados. Vamos acabar aqui com verdinho, ó. Pronto, tá aqui. Vamos acabar com isso. E é muita tecnologia. Gente, é muita tecnologia, né? É muita tecnologia. Vamos para a Colina do Francisco. Colina do Francisco é o seguinte: Francisco está viajando, então ele vai mandar um vídeo. Ele é um enviado especial. Ele saiu por aí e vai mandar uma reportagem. Será que é uma reportagem que ele vai trazer? Será que ele vai trabalhar o Francisco? Gente, vai ser breaking news se ele trabalhar. Não sei o que ele vai mandar. Um despacho internacional. A gente está muito internacional. A gente falou de Paris, que está aquele... Tá um desastre Paris. Será que o Francisco está em Paris? Não sabemos. Ele vai mandar uma reportagem pra gente. Tá muito chique. O Francisco correspondente. A seguir, Coluna de Francisco. Um beijo, tchau. Até a próxima.